E se o próximo James Bond estivesse sendo escolhido agora, enquanto você assiste esse vídeo? Galera, depois de anos de rumores, especulação e muita ansiedade, a Amazon acabou de confirmar os testes oficiais para o novo ator de 007 acabaram de começar. A caçada pelo sucessor de Daniel Craig está oficialmente aberta, com uma das maiores diretoras do elenco de Hollywood no comando. Isso significa que em breve vamos descobrir quem vai carregar o Smoking, dirigir o Aston Martin e salvar o mundo nos próximos filmes da franquia. E hoje eu vou te contar tudo sobre essa nova escolha, quais serão os atores que estão sendo cotados e que isso vai mudar na franquia lendária de 007. Então se prepara que esse vídeo tá muito completo, bora lá. The name's Bond, James Bond. E é oficial, rapaziada, depois de anos de espera, rumores infinitos, nomes entrando e saindo e muita especulação, finalmente temos uma novidade concreta. A Amazon revelou que iniciou os testes para o novo 007. A era do Daniel Craig terminou lá em 2021, faz uns 5 anos que nós não temos filmes ou notícias do novo 007, a não ser o próximo jogo que teremos. E agora, em 2026, essa caçada saiu do papel. A Amazon comprou os direitos da franquia por uma fortuna. Foram cerca de $1 bilhão. Foi o valor do James Bond que eles pagaram aí. Então os caras desembolsaram a grana e claro que nós teremos filmes, né? Pô, pagar $1 bilhão no James Bond e não fazer nada, tem nem como. Eles querem reinventar o James Bond para uma nova geração, mantendo a essência de quem fez a franquia famosa por 60 anos. E eu vou te falar quais são essas escolhas, quem eles vão querer colocar nos papéis. Mas antes, eu vou pedir que você se inscreva no canal aí e deixe o seu like, pô, é muito importante a sua inscrição, o seu like, para continuar fortalecendo a gente, trazer mais conteúdos 007, filmes, entretenimento, Marvel, DC. Pô, eu trago tudo aqui nesse canal, mas eu preciso da sua inscrição e do seu like. Fazendo isso, bora lá. No dia 14 de maio de 2026, a Amazon MGM lançou uma bomba. Eles oficializaram que estavam trazendo o James Bond de volta. Estavam escolhendo uma opção para ser o ator do 007. Segundo o Variety, os testes começaram há algumas semanas e a Amazon contratou uma das maiores diretoras de elenco de Hollywood para liderar o processo, Nina Gold. Ela é a mente por trás de Game of Thrones, The Crown, Chernobyl, a trilogia de Star Wars sequencial e vários outros projetos pesados. Ter ela no comando mostra que a Amazon não tá realmente pra brincadeira. Ainda mais que nós tivemos vários atores de peso interpretando o 007 no decorrer da história. Lá em 1962 até 1983, nós tivemos o Sean Connery, o primeiro e para muitos o definitivo. Connery estreou em 1962 e praticamente inventou o que conhecemos como James Bond. Elegante, perigoso, com um sotaque escocês marcante e um charme bruto. Ele fez ao todo 6 filmes oficiais. Só que nós tivemos outros Bonds ao decorrer do tempo. Um exemplo disso é em 1969. Enquanto ainda o Connery era o James Bond oficial, nós tivemos esse James Bond de apenas um filme, que é o George Lazenby. Lazenby era modelo sem experiência como ator e foi escolhido justamente por se parecer com Connery. O filme tem um dos finais mais tristes da franquia, o casamento e a morte da Tracy. Em 1973 e 1985 nós tivemos Roger Moore, o Bond mais leve, humorístico e carismático. Moore fez 7 filmes, incluindo clássicos. Sua era foi marcada por mais ação, humor inglês e menos violência gráfica. Ele era o Bond divertido, perfeito para os anos 70 e 80. E depois disso nós temos ainda 3 atores que ainda interpretaram o James Bond, sendo um deles Roger Moore, Timothy Dalton e por fim Daniel Craig. E o Daniel Craig foi a reinvenção total. Craig trouxe um Bond mais humano, vulnerável, brutal e realista. A era dele começou com Cassino Royale em 2006, um dos melhores filmes da franquia. Foram 5 filmes, incluindo o eco Skyfall. Tem até aquela musiquinha, né? I am Skyfall. E aí foi sem piada, mais drama psicológico e ação crua. Ele elevou o patamar da franquia em outro nível. Ele realmente é um James Bond muito bom. Só que agora nós temos outras opções para o papel do personagem. Quais são esses principais nomes do momento? Eu vou te falar agora. Um dos nomes mais fortes que está rondando aí entre as opções é o cara chamado Aaron Taylor Johnson. Tem idade ideal, carisma, já provou ação em Kick-Ass e também trem-bala. Tem sotaque britânico. Muito apostam nele. Em 2003 o ator também já interpretou Charlie Chaplin quando jovem no filme Bater ou Correr em Londres. Em 2006 atuou em O Ilusionista durante as cenas de flashback no início do filme. Ele já interpretou até mesmo o próprio John Lennon. Então é uma opção muito forte como britânico. E isso vai pesar bastante na escolha. O fato do ator ser britânico vai ajudar muito a escolherem o próximo James Bond. É um ator aí que já se envolveu em algumas polêmicas aí, envolvendo o casamento dele, que ele se casou com a diretora, mas aí já é outros 500. Não envolve na parte da atuação, que é o que a gente tá interessado. E se o cara for realmente bom,
bom, pô, de atuação, ele merece a oportunidade. Ele atuou muito bem naquele filme do Trem Bala que teve o Brad Pitt. Era um puxado um pouco mais pra comédia, só que ali a gente viu uma atuação muito boa, porque, cara, o filme é realmente muito bom. Trem Bala, esse filme é bom demais, mano. E a atuação do homem tava impecável. A segunda opção é Jacob Elord. Ele é conhecido pelos seus papéis em Euforia, Elvis Presley, Monstros de Frankenstein. E assim, até antes de Frankenstein eu não colocava muita fé nele, não. Cara, Euforia ali é uma série que não é tão boa assim, na minha opinião. Não vai ser um ator tão legal. Só que quando ele fez Frankenstein, pô, tá maluco, é muito bom, cara. A atuação dele é impecável. Só que diferente do primeiro, ele não é inglês, ele é australiano. Talvez esse seja um ponto negativo para ele. Só que se ele conseguir interpretar o sotaque britânico nos testes de gravação, aí a escolha vai ficar realmente mais acirrada. E ele é conhecido aí por ser o galã da geração Z aí, por algumas pessoas. É demais! Por isso o nome dele tá sendo bastante forte na cotação do novo James Bond. Terceira opção aí é Harris Dixon. Dixon nasceu em 1996 e tem 29 anos. Talvez a sua atuação mais forte seja no filme da saga Kingsman, como com Randy Oxford, papel que lhe deu sua primeira indicação ao BAFTA de estrela ascendente. Ele não tem papéis tão importantes assim, é um britânico não tão conhecido, ainda é jovem, talvez tenha muito a render no papel. E assim, claro que ele não tem tanta relevância hoje em dia, mas nós tivemos outros testes de James Bond que atores não tão conhecidos na época fizeram esses testes e hoje em dia são muito conhecidos. Um exemplo disso é o próprio Henry Cavill. Ele fez os testes antes mesmo de fazer Superman, muito antes mesmo, acho que lá em 2000, só que ele acabou não passando, mas Mr. Bond. James Bond. naquela época ele era zero conhecido assim, tinha feito poucos papéis de relevância, e hoje em dia todo mundo conhece o cara, pô, fez o Superman, fez The Witcher, fez outras obras, pô, então é um ator que hoje em dia se tornou de grande relevância, e ele tinha feito o teste antigamente, assim como até o próprio Anthony Starr, o nosso conhecido hoje como Capitão Pátria, que hoje é muito mais relevante do que ele era naquela época. Acho que naquela época, de relevante mesmo, ele só tinha feito Conan. Então mesmo que ele não seja tão conhecido, esse Harris Dixon é um ponto a se pensar, e talvez ele consiga atuar muito bem como James Bond, basta saber se ele vai passar nos testes. Agora, outro nome fortíssimo para James Bond é Callum Turner. É um ator e modelo britânico. Ele é conhecido por seus papéis em Animais Fantásticos, que é uma das suas obras de maior relevância. Esse é um dos caras que já tava como um rumor desde janeiro desse ano que ele seria o novo James Bond. Ele e o ator que fez lá Euforia. É como eu disse, o fato de ser britânico pesa muito na escolha do James Bond. Não tem como aquele sotaque carregado, né? Bond, James Bond. Então as opções de maior relevância são atores britânicos. O próprio Daniel Craig é inglês, então a gente sabe que isso realmente pesa muito. E outros nomes sempre aparecem como uma opção. Henry Cavill, como eu falei, pode aparecer também como opção, mesmo sendo mais velho. Já fez os testes antigamente. Até o próprio Idris Elba, um ator negro britânico, já foi cotado para o papel, mas ele deu uma entrevista dizendo que provavelmente não iria interpretar o James Bond por questões raciais, algumas coisas parecidas, porque o James Bond é um personagem branco, né? Aí um ator negro, ele se não desse certo, seria por causa da cor de pele dele, então provavelmente não vai fazer. E é um baita ator, mas infelizmente bem pouco provável que ele participaria, até por causa dessa entrevista dele, né? Richard Madden, James Norton, são nomes fortes para o papel, só que estão mais velhos, né? As outras opções estão realmente mais acima por questão da idade serem mais novos, enquanto esses outros, sendo mais velhos, são melhores de atuação, assim, por se dizer. Tem mais relevância, mais papéis notórios, assim, no cinema, em Hollywood. Mas é claro que vai ser uma decisão complicada. Tomara que eles acertem, né? E assim, muita gente duvidou do próprio Daniel Craig, né? Como eu falei, ele não era aquele ator nos trejeitos do James Bond, ele era britânico. E deu muito certo, né? Então, imagina, não consegue cravar nada oficial, um anúncio assim, oficial mesmo. Pode ser cada uma dessas opções aí que eu acabei passando. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Quem você acha que vai ser escolhido como um novo James Bond entre essas opções que eu te passei? E você acha que tem a melhor atuação pra ser o novo 007 nos cinemas? E a gente sabe que 007 só tem filme brabo. E eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E assim, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Como eu falei, isso ajuda muito a trazer mais conteúdos. Então a sua inscrição, seu like é muito importante. E se você assistiu até aqui, muito obrigado. Acompanhe mais vídeos aí que eu vou fazer no futuro. Quando eu tiver a confirmação certa, eu vou trazer uma análise completa do ator, quando ele foi escolhido, do possível roteiro pro novo filme. Então não perde nada, ativa o sininho. Obrigado por assistir até aqui e falou!